Voltamos com o clássico dos milhões. Felipe Luiz tem ausências e Carille comemora retornos importantes. Conta mais pra gente, Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Neste sábado, 21h45 no Maracanã, tem o primeiro Flamengo e Vasco, clássico dos milhões em 2025. Jogo válido pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara. O Flamengo lidera 17 pontos e o Vasco está em terceiro lugar com 14 até agora. Então, um jogo muito importante para essa tabela de classificação aí. O Flamengo, se vencer, por exemplo, pode até garantir, dependendo de outros resultados, o primeiro lugar geral, já que é a penúltima rodada, e o Vasco pode alcançar ali, chegar bem próximo dessa primeira colocação, pelo menos na pontuação, igualar o Flamengo. Então, um jogo importante para as duas equipes. O Flamengo deve ir com uma equipe bem próxima da considerada titular. Não vai ter o Gerson, foi expulso no clássico contra o Botafogo. O Alexandro também está lesionado, uma lesão grau 1 na coxa esquerda, ainda deve levar mais um tempinho. Fica a questão aí de como o Ayrton Lucas vai ser observado pela comissão técnica. Foi poupado do clássico contra o Botafogo, um trauma no joelho esquerdo que sofreu no Fla-Flu. E aí o Felipe Luiz deve voltar com outros titulares, né? O Léo Pereira, por exemplo, tem uma possibilidade se o Danilo não atuar. Tem também a questão do Rossi no gol. Enfim, outros jogadores, como até o Michael no meio de campo. Há essas possibilidades aí de um time mais forte e o Plata na frente. Em relação ao Vasco, Felipe Coutinho deve ser a novidade na equipe titular. Ele que ficou fora contra o Sampaio Corrêa por conta de um desconforto muscular na coxa direita, e deve estar de volta agora contra o Flamengo na equipe titular. O Paulinho, que foi poupado pela sequência de jogos contra o Sampaio Corrêa, também deve ser uma novidade. E o Maurício Lemos, zagueiro que estava no Atlético Mineiro, contratação, deve enfim ser relacionado pelo Fábio Carille para essa partida, um confronto bem importante. 21h45, jogo que trocou de horário, seria 16h30, mas por conta do calor excessivo no verão do Rio de Janeiro, vai ser à noite no Maracanã. O Flamengo pediu essa mudança, né? E faz todo sentido, que o futebol o agradece, né? A promessa de um jogo melhor, com uma temperatura mais amena. O Flamengo é líder com 17, a mesma pontuação do Volta Redonda. O Vasco vem em terceiro com 14, o Sampaio Corrêa tem 13. Mesmo número de pontos do Nova Iguaçu, que é o quinto. O Botafogo, nosso próximo assunto aqui, tem 12, assim como Maricá e Madureira. O Fluminense, 11 pontos. Boa Vista, 10, Portuguesa, 7. E o Bangu é o lanterna com 4 pontos. A gente tem as prováveis escalações aí, são cenários bem diferentes, né? Embora os dois times trabalhando ali com ponta de tabela nesse Campeonato Carioca, o Flamengo uma vida mais tranquila, a gente pode dizer assim, né? Até pro Felipe Luiz rodar o seu elenco, fazer os seus testes, vem de vitória em Clássico, vitória em Supercopa, enfim, é um outro clima para esse Flamengo para chegar nesse Clássico contra o Vasco. E aí o provável time que o Felipe Luiz deve levar a campo amanhã. Time muito forte, né? Claro, tem a ausência do Gerson, tem as expulsões da última partida do Clássico. E o Felipe Luiz, ele tem essa vantagem de não precisar iniciar um trabalho, né? De não precisar passar por esse processo. Ele também pode, o Flamengo fez isso, né? No início do Campeonato Carioca, de ainda assim usar o estadual como uma pré-temporada, mas de uma outra maneira, com uma outra visão. Ele já consegue projetar mais pra frente o que de fato ele quer progredir com essa equipe. E isso tem acontecido, né? Claro que a gente vê uma atuação não tão boa contra o Fluminense, a gente vê um 1-0 ali contra o Botafogo, mas ainda assim uma superioridade, um controle do jogo, controle da bola. Um trabalho já. Um trabalho que dá resultado em todos os setores. Então ele tem essa vantagem. Opções do Flamengo e até as opções que estão entre parênteses ali, todos seriam titulares do Vasco. Uhum. Talvez o Varela não. Seriam titulares em muitos times, né? Em muitos times. Talvez o Varela não. Né, Piton pode jogar bem ali do lado esquerdo e tal, mas seriam titulares do Vasco, então é muita diferença, né? Você pensa que o Vasco com o Carille tenta fazer um jogo de controle de bola e o Flamengo pressiona bem a saída de bola, e se o Vasco tenta avançar, o Flamengo tem contra-ataque por ambos os lados, pode usar o Plata. É um jogo muito favorável ao Flamengo, mas muito favorável. E o Felipe Luiz tem uma derrota em 21 jogos, então, assim, 6 empates, ganhou a maior parte dos jogos. Eu raramente digo que tem favorito em clássico, favoritismo é uma coisa pra mim grande. Nesse tem.
Uma distância muito grande. E tem muita diferença, não só no que a gente está falando em campo, né, das peças, essa profundidade de elenco, é esse trabalho que também já está mais avançado, o Carille chegando e tendo muito que trabalhar com o que tem em casa, porque o Vasco também no mercado tem levado muita porta na cara e está difícil até de trazer uma peça ou outra, de dar uma opção a mais para o Carille montar esse time. E o Jufo até traz a informação para a gente, se a gente tiver até também um provável Vasco aí do Carille, faz favor, pessoal. O Jufo fala, né, volta Coutinho, já tem algumas outras opções no banco e tal, só que ele também precisa pensar na sequência da semana, né? O Vasco tem Copa do Brasil, tem outras coisas que são importantíssimas para a temporada. Emendar dois clássicos, né? Emendando clássicos, então assim, muita coisa para o Carille equilibrar com um elenco muito menor, né? Muito mais enxuto. E ainda assim não podendo extrair o máximo dos seus principais jogadores, né? Como é o caso do Coutinho e do Payet. Ele não tem esses jogadores 100% ainda. É muita questão física ainda envolvendo os seus dois principais jogadores, construtores, enfim, como a gente quiser chamar. É claro que você tem na função do Verratti essa inspiração de gol. E ali é uma confiança de que não precisa de tantas bolas assim para ele dar conta do recado, né? O problema é que o Vasco quase tem só uma única maneira de acessar o Verratti, né? Justamente por isso, ele fica muito preso nessa condição de ter o melhor dos seus meias e aí você tem o melhor dos seus laterais. E até, né, Birner, perdão, nesse início de temporada também, caras que são peças importantes aí, Paulinho, Jair, ainda também retomando o melhor de sua forma física, tiveram lesões importantes na temporada passada, até quem o Carille tem em mãos também ainda não a 100%, né? A Mari pontua Payet e Coutinho, mas de outros caras também que são fundamentais aí para essa espinha dorsal. Respeitosamente, é o que ele tem. O Vasco, como você falou, tem Copa do Brasil, mais pra frente brasileiro, e ele precisa chegar com um futebol bem melhor que o atual para não correr risco de ser rebaixado mais uma vez. Até porque isso pode implicar em outros aspectos, por exemplo, o Vasco quer vender a SAF, né? Uma SAF com time em segunda divisão é mais difícil de ser vendido, com time às portas, né? Na porta de chegar à segunda divisão de novo. Então, a situação do Vasco é muito complexa, dentro de campo, extra-campo. Quando o Carille bate muito na tecla da construção do jogo por dentro, eu entendo ele. Eu acho que até para usar o Coutinho e o Payet, eles têm que jogar um pouco mais por dentro, tem que ter uma linha de 4 atrás. Só que o Verratti, para mim, ele é muito bom jogador quando você tem a jogada pelo lado e ele chega para finalizar. Eu não sei se esse jogo por dentro, com o Verratti fazendo pivô, com tabelas, se isso ajuda o centroavante. Eu acho que faz ele participar mais, mas eu não sei se necessariamente tira mais do jogador. Então eu tenho muitas dúvidas a respeito do Vasco, como vai ser a condição física do Coutinho, do Payet ao longo da temporada, o Paulinho se recupera, o Tietchan se adapta, como que o time lida com a pressão. Quer dizer, quando você olha a situação do Flamengo e do Vasco, repito, eles estão em mundos completamente diferentes nesse momento e o mundo da falta de conforto é o vascaíno. A gente tem números aí também dos dois comandantes para este clássico, de Felipe Luiz e também de Fábio Carille. Tem muito esse contexto do que a gente está falando, né? Um trabalho do Felipe Luiz de um tempo a mais já e também que encaixou muito rápido, que se estruturou muito rápido nesse Flamengo, com 21 jogos, 14 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota, um aproveitamento de 76,2% para 1,71 gols por jogo marcados, sofridos 0,57 por partida e 2 títulos. A gente traz aí o número total de jogos, tá? Do time principal e sem os amistosos. O Carille começando o ano, começando a temporada no Vasco com 6 partidas, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Um aproveitamento de pouco mais de 61%, 1,67 gols marcados para 0,83 sofridos por jogo e não conquistou nenhum título ainda. É um trabalho inicial, tem toda essa dificuldade que a gente está falando do Carille ainda ajustando a equipe, trabalhando com o que tem em mãos, esperando ainda algumas outras peças chegarem, mas que já vem numa pressão. Muito por conta do desempenho, porque teve ali naqueles momentos de vitória, né, dessas 3 vitórias do Carille, um impacto inicial que se imaginou que até pudesse encaixar mais rápido. A exemplo do que foi o Santos do Carille no ano passado, né, que no início da temporada faz um bom Paulistão, enfim, só que não aconteceu. Cai muito rápido também o desempenho desse Vasco, né? Então, a gente traz esse comparativo por conta do que a gente está dizendo aqui, do que são as histórias desses trabalhos, e é óbvio que o Carille tem uma dificuldade muito maior ainda em mãos. Assim, as vitórias em início de trabalho, elas também podem acontecer muito da forma mais automática mesmo, né? De equipe, de jogadores, de você... O Vasco, ele não necessariamente tinha um trabalho muito bem encaixado, mas ele tinha algumas situações ali, né?
que pudesse oferecer perigo ao adversário, enfim. E aí, conforme as partidas vão acontecendo, os cenários vão se apresentando. E pro Vasco foi mais ou menos assim. Pro Santos também, né? Do Carille foi mais ou menos assim. E aí é que você tem que, no caso do Carille, fazer um certo malabarismo ali, porque ele não tem muitas peças, né? Ele não tem essa profundidade, Alves pelo lado direito, David, Adson, enfim, para você dar essas opções, né? Já teve partidas que o Carille, inclusive, já pontuou de sentir falta desse ataque pro lado, mas também não só pro lado, também quer trabalhar por dentro, também quer ser protagonista com a bola muitas vezes. Ele falou isso, né? Que o Vasco ia usar o estadual para também tentar trabalhar com essa posse de bola. Então, são etapas ali que ele tem que ir construindo como um time, mas sem muita expectativa lá no alto. Mas assim, o campeonato estadual para o Vasco, ele poderia ter se apresentado de uma outra maneira, se desde o início ali ele já tivesse utilizando os seus atletas, ele mesmo, né, pegando essas primeiras partidas, que é uma sequência de empates, e os adversários, por exemplo, no caso do Flamengo, ainda não com o time principal. Mas aí foi um planejamento mesmo do clube. E ele já pega uma pressão de temporadas passadas, de tudo isso que também o Birner nos lembra, do extracampo, né? Assim, ele pega um pacote muito grande. E do outro lado, né, Birner, um trabalho do Filipe Luiz que desde o início impacta, ele já começa muito bem, ajustando muito esse Flamengo, e foi um acerto muito grande, né, do Flamengo em ter colocado o Filipe Luiz ali, não só nesse processo até de remontada desse elenco, que a gente vivia questionando, né, o que de fato faltava ali para que esse elenco desempenhasse o que a gente sabe que pode desempenhar. Então, claro, saem algumas peças, chegam outras. O Filipe Luiz também tem uma outra visão do que é a categoria de base do Flamengo, do que ele também pode aproveitar. Enfim, é um trabalho, embora também um recorte ainda pequeno, recente, mas que já tem várias coisas que a gente pode pontuar aí para um caminho que parece bom. Quando a gente olha esse retrospecto de 21 jogos com só uma derrota, a gente tem que lembrar que tem um jogo contra o Corinthians, por exemplo, com um jogador a menos, em que ele pega e monta uma linha de 5 quando perde o jogo. Tem o gol do Gabigol. Estou pegando as situações mais difíceis. O Gabigol, obviamente, não fez uma boa temporada pelo Flamengo ano passado. Ó, Gabigol, vem jogar aqui mais para a direita, tal, e tem até aquela discussão que depois vira uma brincadeira entre eles. Ele responde, o Gabigol parece que vai lá tirar um sarro, assim, meio que agradecido. Ele bravo, fala, joga por aqui, tô vendo o jogo. Ou seja, é um técnico que não foi uma grande sacada colocar o Filipe Luiz, era uma coisa muito óbvia, né, que você deveria tentar. Porque quando você olha a inteligência do jogador em campo, desde quando ele quer ser técnico, que ele trabalhou, o conhecimento do clube, né? E principalmente a noção da mudança de paradigma de jogador, companheiro e líder daquele elenco para treinador. Porque mesmo com ele sabendo, uma coisa é você saber que você precisa tomar decisões difíceis, outra coisa é você fazer isso e continuar com o elenco junto contigo. Tá? Então são várias camadas para ele se transformar no grande técnico e que ele está se transformando. Porque até agora, tudo que ele fez no Flamengo foi certo ou quase tudo. Você pega o nível, a quantidade de acertos do Filipe Luiz, desde ideias de jogo, a utilização de atletas, a como lidar com situações, inclusive com ídolos da equipe. Tudo foi de maneira muito elogiável, nas entrevistas também, ele não escorrega, então eu acho que a temporada do Flamengo é muito promissora. É óbvio que o estadual não serve como referência, o Botafogo é o atual campeão do Brasil e da Libertadores, ano passado não classificou entre os 4 no campeonato estadual, então não é uma referência, mas a melhor coisa para o flamenguista é que tudo está acontecendo da melhor maneira possível dentro da equipe.